Hoje no Tarobá Cidade, a gente recebe a advogada Fernanda Vioto. A gente está falando sobre a medida provisória 936. Uma coisa muito importante a gente dizer é a importância para o empregador de se utilizar dessa medida. Por exemplo, assim, eu sou empregador. Mas eu tô com muito medo, eu vou demitir todo mundo. Na verdade, quem perde sou eu fazendo isso. Por quê? Claro, se nós pudéssemos, vamos observar por dois lados. No primeiro momento, que a gente vai ter uma retomada e que eu vou ter que buscar um profissional no mercado. Ok. E hoje eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, na qual eu confio e que está comigo há muito tempo. Capacitada para aquilo que ela faz. Então, essa é uma situação. Mas uma outra, eu acho que é até mais importante nesse momento, é o fato de que não existe nenhuma lei durante essa pandemia que me isenta de fazer a rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, de fazer o pagamento se eu fizer a demissão. Então, se eu demitir um funcionário hoje, independentemente se eu estou em período de pandemia ou não, se eu estou em dificuldade financeira ou não, a lei me exige a quitação de todos os encargos trabalhistas decorrentes de uma rescisão sem justa causa. E o empregador é obrigado a pagar? Sim, sob pena de responder uma ação judicial na Justiça do Trabalho. Pagar? Exatamente. Então, veja, se eu estou em dificuldade financeira na minha empresa, em razão desse momento de pandemia, estou faturando menos, eu ainda vou mandar o funcionário embora, gerar ônus trabalhistas para poder ainda ter questões trabalhistas para pagar, como rescisão de contrato de trabalho, aviso prévio, férias proporcional, aviso prévio indenizado. Então, isso vai me gerar uma dívida muito maior. E que se eu não fizer o pagamento no momento que a lei determina, na rescisão, eu ainda vou sofrer um processo trabalhista e posso ser condenada até por indenização por danos morais, né? Então, gente, precisa ter essa consciência. Essa medida provisória é de extrema importância para você que está em casa, que tem uma empresa, que tem uma quantidade de funcionários que talvez hoje esteja acima da demanda, mas adote essas medidas, suspenda o contrato de trabalho, reduza a jornada do seu funcionário, mantenha o seu funcionário na sua empresa. Isso vai gerar um caixa para você, para que você possa sobreviver esse momento de pandemia. Acho que é muito importante a gente falar isso. Reduza, faça a suspensão, mas não demita, né? Sim, e o governo federal anunciou que com essa prorrogação da medida, eles acreditam que vão atingir 75% dos trabalhadores formais no Brasil. 75%? É muita gente. É muita gente. Já foram 10 milhões de trabalhadores atingidos com essas medidas da medida provisória 936, e eles imaginam que com a prorrogação a gente estaria falando em 75% dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil. A prorrogação, você falou que são mais 60 dias, 90? Seria por 60 dias, prorrogando esses benefícios, e aí esses benefícios que teriam 60 dias e 90 dias de validade passariam a ter 90 e 120 dias de validade. Então a gente está falando aí num prazo de mais ou menos 8 meses de estabilidade para o empregado. É muito tempo de estabilidade. E isso vai segurar a economia do país, sim. Isso é muito importante. Gente, eu sei que tem dúvidas, você pode enviar pra gente pelo 3315-1313 ou fazer a sua pergunta via Facebook /Tarobá Londrina. A gente tem já uma pergunta de um telespectador. Outra questão, em relação ao cadastro negativo. Olha lá, eu tenho uma loja, então a partir de agora eu não posso mais colocar no SPC, Serasa ou protestar quem me deve, porém eu posso cobrar juros? A pergunta da Silvia Gaion do Centro. Excelente pergunta, Silvia. Obrigada pela sua participação. E aí, Fernanda? Oi, Silvia. Bom dia. Desde ontem o assunto do momento é esse, né? E agora? Porque ontem foi aprovado pelo Senado o projeto de lei que suspende a negativação do cadastro do inadimplente. Ou seja, eu estou devendo, não honrei com o meu compromisso, eu poderia ter meu nome inscrito no Serasa ou em qualquer órgão de proteção ao crédito, e agora, através deste projeto de lei, que depende de sanção do presidente, isso é bem importante. Também não foi sancionado ainda. Foi ontem aprovado pelo Senado, mas depende de sanção do presidente da República. Esse projeto de lei traz uma suspensão desta negativação. Então, vamos lá para a pergunta. Se eu não posso mais negativar o meu cliente que está inadimplente. Eu vou explicar um pouquinho para a gente, para o pessoal do lado de casa, como é que funciona esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele é datado lá de 20 de março. Ele é retroativo, então? Ele é retroativo, o próprio projeto de suspensão retroativa. E ele suspenderia as negativações que ocorreram de 20 de março de 2020 para frente.
O que é isso? Nós estamos falando das pessoas que, em razão da pandemia, não conseguiram honrar seus compromissos. Ótimo. E aí tiveram essa negativação de 20 de março para frente. Eu tinha meu nome negativado lá no Serasa em 2019. Não, você tem que procurar a pessoa para quem você deve, acertar a sua dívida. Você não vai ter sua negativação suspensa. Okay. Então, ela é específica para esse período de pandemia. A partir de 20 de março. Exatamente. E suspenderia também as novas negativações nesse período. Tá. Então, retroativo de 20 de março, Ok. para 20 de março para frente, Ok. e as novas negativações. Mas esse projeto de lei diz que ela é válida por 90 dias. Essa suspensão seria por 90 dias. Então já tá acabando, né? acabando. 20 de junho, estamos aí, hoje é dia 17. Meu Deus, já. Mas ela tem uma previsão, sabendo que um projeto de lei tem um trâmite, esse trâmite é demorado, que poderia sim ser prorrogado esse período de suspensão até o fim do período de calamidade pública. Que a gente e aí nós não sabe estaremos até falando, quando vai. Se é até o em final termos desse final do ano, se é até ano que vem, a gente não mas sabe. a gente não sabe. Então a gente só sabe quando começou, mas não sabe quando vai acabar. Então, a ideia do governo é Tá. muito boa. Né? O que ele quer? Ele quer que a gente não pague nossas dívidas? Não. Não. O governo quer ajudar as pessoas que não estão conseguindo honrar seus compromissos Muito bom. durante esse período de pandemia, para que elas possam obter crédito junto às instituições financeiras. Porque uma pessoa que está com seu nome inscrito no Serasa e no SPC, dificilmente vai ter um score no banco, que é uma nota, para obter um financiamento, né? Um crédito de uma empresa, de um banco. Tá? Então, neste caso, suspendendo essa negativação, nós Ele facilitaríamos. consegue. Isso Obtenção não de significa crédito. que a gente vai conseguir, né? Tá. Porque o score não leva só isso em consideração. Não? Mas, como o governo tem vários projetos de ajudar, Sim. auxiliar nessa obtenção de crédito, se tivesse a negativação, possivelmente essa pessoa não conseguiria obter esse crédito. Então, esse projeto de lei traz essa questão da suspensão, ela é retroativa, possivelmente agora com a sanção vai ser prorrogado o prazo e não vai poder negativar. A pergunta da nossa colega, que diz respeito a essa situação, então realmente com a aprovação da lei agora, você não vai conseguir negativar o nome das pessoas que estariam devendo a partir da data de 20 de março. Mas isso não te impede de fazer cobranças judiciais e extrajudiciais. Isso não impede que você cobre multa, que você cobre juros, não há esse impedimento. A suspensão é da negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Ok. Mas assim, esse acesso ao SPC, a Serasa, eles não vão ter, então, para poder colocar a pessoa, mesmo que depois, na hora que voltar, isso não vai ter esse acesso Eles mesmo. até terão acesso, Mas mas o Serasa e o SPC não vai fazer o registro Ok. do cadastro se ele verificar que a dívida é a partir de do 20 dia de março. Fernanda Viotto, foi um prazer recebê-la. Obrigada. É sempre muito bom recebê-la e tirar todas essas dúvidas, gente. Porque quantas dúvidas, quantas coisas novas vão surgindo. Você está convidado para voltar sempre. Por mim, toda semana você estaria aqui. Muito obrigada a todos. Espero que eu tenha colaborado Foi de alguma muito forma. bom. É sempre um prazer. Obrigada, te encontrar. Fernanda Viotto. Bom, todos nós, gente, de alguma forma, estamos sendo atingidos pela pandemia do coronavírus. E as empresas, principalmente as menores, estão lutando com muitas dificuldades. E você, consumidor, pode ajudar comprando no comércio local. É hora de prestigiar as empresas da nossa cidade. Quando você compra no comércio local, você fortalece a economia da sua cidade. Você contribui para a preservação dos empregos e, assim, ajuda na geração de renda que movimenta toda a nossa economia. Mas, para que o nosso comércio continue aberto, é importante que você ajude tomando cuidados essenciais. Seja responsável ao sair de casa, use sempre máscara, higienize as mãos com frequência e use álcool gel. Mantenha o distanciamento social. A sua atitude pode salvar a sua vida, a vida de quem você ama e ajudar a manter o comércio aberto. A economia funcionando, o emprego e a saúde de todos nós. A nossa cidade agradece. Reinventando em tempos de pandemia, no quadro Reinvente e Transforma de hoje, nós vamos conferir a transformação da garagem de um restaurante que virou um jardim. Nesse momento de pandemia, o que mais tenho ouvido falar é fique em casa. Porém, tem uma outra mensagem que é muito importante e vem marcado esse momento e mais direcionada para os empresários e empreendedores, que é reinvente-se. Por esse motivo,
que o arquiteto Caco Piacente e o proprietário Bruno Piacente nos convidaram para dar vida a um espaço que antes não era tão bem utilizado. Para essa arte, nós trouxemos o conceito e o traço mais marcante nosso, que é o poligonal. É essa mistura das geometrias que formam um desenho. Aqui, propriamente, foi feito um abstrato lindo com diversas formas geométricas que remetessem também às plantas, já que vai ser aqui um jardim e um espaço bem bacana para receber os clientes. Nós pensamos nesse movimento, por isso que a arte geométrica e o poligonal traz esse movimento, traz essa brincadeira com as cores também e remete à tecnologia pelos traços retos. Nós amamos a arte, pessoal, e fiquem aí com o resultado. Nós do restaurante Caco, com a pandemia a gente procurou estender um pouco mais, como a gente teve que fazer distanciamento de mesas, né? A gente procurou estender o nosso espaço de atendimento ao nosso cliente. E a ideia foi usar aqui um espaço que antigamente era de garagem e trazer mesas para fora, trazer um espaço aberto, um jardim diferenciado para o nosso cliente ter o local de almoço, né? Por isso a gente procurou a Reinvente para trazer essa vida para esse corredor que era um pouco mais apagado. Bom, eu como proprietário do restaurante e arquiteto, a minha responsabilidade é um pouquinho maior, né? Tudo que eu determino aqui no restaurante, as pessoas que sabem que eu sou arquiteto, elas percebem e vêm me questionar se é tendência, se é bacana colocar na casa deles ou num próprio comércio. Então, a minha responsabilidade aqui é um pouco maior. Então, quando a gente decidiu fazer essa alteração nesse espaço aqui no restaurante, a primeira coisa foi pensar na alegria, porque como se trata de um jardim, que a gente tem chamado de garden, eu queria um pouco de alegria para esse jardim, para deixar um pouco mais leve esse espaço. Então a gente procurou trabalhar com vegetação. Uma coisa interessante é que a gente está trabalhando com mobiliário que a gente já tinha, né? Não foi nada comprado novo aqui, mas eu acho que o que deu o charme maior nesse espaço foi realmente esse grafismo. Que quando a gente começou a conversar sobre o grafismo, eu sugeri a cor laranja, que é a cor da nossa logomarca, e o laranja tem a ver com alimentação, então eu achei que era uma cor bacana. Quando eles me apresentaram a proposta do misto com o verde, aí eles já me ganharam. E agora, depois do grafismo todo pronto, né, uma arte simplesmente maravilhosa. Ela deu leveza, deu alegria e era tudo que a gente buscava. Realmente, como a cor modifica o ambiente, né? Ficou maravilhoso. Parabéns, Jupuxi. Diego, beijo pra vocês. Ô, gente, vale lembrar, né, que o Grupo Tarobá de Comunicação é multiplataforma. A gente é TV, rádio, portal, redes sociais. Você acompanha a gente de onde você estiver do Brasil e do mundo. Acesse o facebook.com/tarabalondrina. Você pode também acessar o nosso Twitter, o nosso site, o portal tarabanews.com e também a rádio Tarobá FM. Acessa lá, tá bom? Você vai ter tudo ao nosso Instagram. O que mais que você tá vendo aí?
Você tá vendo também a nossa rádio. Olha a Dainha lá, ao vivo em 101.7. Daqui a pouquinho sou eu. No Tarde Demais, a partir do meio-dia. Acessa Tarobá FM. Além de ouvir, você vai ver a rádio também. E claro que a gente também tá nos podcasts, tá bom? Todas as plataformas, Deezer, Spotify, SoundCloud, você vai encontrar a gente. Tem o meu podcast, Música Sara, tem do Rafael Sanches, tá bom? Chances no Esporte. E tem também do Fernando Brevilieri, Breves Comentário. Procure os nossos podcasts em todas as plataformas. Vamos pro intervalo rapidinho, porque daqui a pouquinho tem ela que já está a postos aqui. Michele Pessotto vai dar dicas de make. Pra você que usa máscara, você passa batom e sai na rua com a máscara e borra? Calma, que a gente vai ter uma dica especial pra você. Mas é depois do intervalo, né, Michele? Isso mesmo. A gente volta já já.